Olá pessoal, tudo tranquilo? Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo vamos falar sobre a rentabilidade real de investimentos. Luciano, como assim rentabilidade real de investimentos? O que acontece? A nossa economia é uma economia inflacionária. Então digamos que eu faço uma certa aplicação e após um certo período eu tenho algum ganho em termos percentuais. Exemplo, apliquei numa renda fixa, apliquei num fundo de ações que seja, e ao final de um certo período consegui uma rentabilidade de tantos por cento. Você há de convir que nossa economia, por ser uma economia inflacionária, esse ganho não é um ganho real. Esse ganho é chamado de ganho aparente, é um ganho relativo. Para eu saber qual é o ganho real daquele meu investimento, eu tenho que descontar a inflação daquele período. Então essa é a ideia. Para que eu saiba a rentabilidade real de um investimento, eu tenho que pegar qual foi a rentabilidade em termos percentuais no período e descontar a inflação do mesmo período. Existe então uma relação matemática bastante interessante que vai te ajudar a resolver esse problema. Olha para cá. A relação fala o seguinte: 1 mais a taxa real de retorno daquele seu investimento é igual a 1 mais a taxa aparente ou relativa. O que vem a ser isso, pessoal? Aquele ganho que você teve naquele certo período não é um ganho real, é chamado de um ganho aparente ou relativo. Então, para eu saber a taxa real do meu investimento, eu vou pegar 1 mais a taxa aparente e vou dividir por 1 mais a taxa da inflação. Então essa é a fórmula, é a relação matemática que a gente vai empregar para resolver esse problema. Só um comentário. Quando eu falo aqui em taxa, entenda o seguinte: quando eu escrevo 10%, isso é a taxa na forma percentual. Só que 10% é 10 dividido por 100, que é 0,10. Então 0,10 seria a forma decimal. Então para colocar aqui na fórmula, eu tenho que pegar aquela taxa, dividir por 100 para ter a taxa na forma decimal. Ok para o conceito? Se está com dificuldade, não esqueça de acompanhar nosso outro módulo, onde temos um curso de matemática financeira para você. Tá joia? Mas enfim, a taxa, lembrar que é na forma decimal. Então eu tenho que pegar aquele valor percentual e dividir por 100. Digamos o seguinte exemplo: você fez uma aplicação no mercado financeiro e conseguiu certa rentabilidade. E você quer saber qual seria o ganho real. A situação hipotética seria a seguinte: vamos pegar o ano de 2015, que foi um ano bastante significativo, onde a inflação foi bastante elevada. Então digamos que em 2015, essa é a situação. Em 2015, você fez um investimento e teve um ganho de 12,8%. Só que no mesmo período, ou seja, em 2015, a inflação foi de 10,67%. Isso aqui é real, tá, pessoal? Isso aqui foi a inflação real em 2015. Então veja que para eu saber qual foi a rentabilidade real desse meu investimento, eu tenho que usar essa relação matemática. Lembrando que aqui está na forma percentual, eu tenho que dividir por 100 para poder jogar na fórmula. Então, quando eu for substituir isso na fórmula, vai ficar o seguinte, pessoal, vamos lá. Bem, 1 mais a taxa real vai ser igual a 1 mais a taxa aparente. Se o ganho foi de 12,8, eu divido por 100, dá 0,128, sobre 1 mais a inflação do período, que foi 10,67. Eu divido por 100, dá 0,1067. Dessa forma, 1 mais a taxa real vai ser igual a 1,128 dividido por 1,1067. Quando você fizer essa conta, você vai ter que 1 mais a taxa real vai ser igual a 1,019 0192 46.
Daqui eu tiro que a taxa real vai ser 1,019246 menos 1, porque esse 1 somando passou para o outro lado subtraindo. Então, minha taxa de retorno real desse investimento vai ser 0,019246. Para que eu tenha a resposta em termos percentuais, eu multiplico por 100. Em outras palavras, a minha taxa real vai ser de 1,92%. Então, olha que interessante. Uma aplicação que tinha rendido inicialmente 12,8%, quando você desconta a inflação, te dá um ganho real de 1,92%. Isso aqui só retirando a inflação. Ok, pessoal? Então veja que é dessa forma que a gente calcula a rentabilidade real de investimentos. É uma relação matemática bastante interessante. Espero que tenha ficado a ideia e que a partir de agora você consiga calcular de fato qual o retorno real de uma aplicação que você tenha feito no mercado financeiro. No mais, aguardo você no nosso próximo vídeo e vamos em frente.